muita alegria acolher a cada uma e a cada um nesse momento. Somos um grupo já bem grande, quase 50 pessoas. E hoje nós fomos convidadas para podermos conversar junto com a irmã Gabriela, que vai conversar mais conosco, sobre o tema chamado Ação, Cuidar, Curar, Capacitar e Restaurar. É um tema que está dentro do processo de trabalho da Rede Talitha Kum, que é a rede internacional da vida consagrada contra o tráfico de pessoas, e que foi operacionalizado a partir de uma reunião em 2001 na Assembleia Plenária da UISG, União Internacional das Superioras Gerais. E a partir disso, também em 2019, na Assembleia da Rede Talitha Kum, setembro de 2019, no 10º aniversário da rede, essa foi uma das ações assumidas para juntos podermos trabalhar a nível internacional. Atualmente, a Rede Talitha Kum, ela atende pessoas em situações de tráfico de 50 redes internacionais organizadas em nível nacional e local e 10 redes da coordenação conjuntamente de diferentes países articuladas em nível regional. São os dados do censo de 2021. Então, a gente quer dar as boas-vindas à irmã Gabriela e a cada um e cada uma de vocês. E convido, então, irmã Elizabeth, da região de Fortaleza, do núcleo de Fortaleza, para dirigir a nós um momento de oração, trabalhar junto conosco, rezar junto conosco nesse momento. Irmã Elizabeth, a palavra está contigo. Boa tarde para todos, buonasera para quem está lá na Itália, a irmã Gabriela. Vamos dar início a esta nossa oração, pedindo luz ao Espírito de Deus, né? Que nos ilumine esta nossa reunião, esse nosso encontro. Estamos na semana que nos prepara para a festa de Pentecostes. Iluminados pela força do Espírito do ressuscitado, peçamos seus dons para iluminar nossa missão de cuidar, curar, capacitar, restaurar vidas para Ele. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. O Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. Ih, meu Deus, olha o público aqui. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde.
No labor descansa, na aflição remanso, no calor arage. Enchei de luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Deixemos que a luz do Espírito Santo ilumine nossa vida, nossa missão, nossa caminhada. Ilumine nossa mente, nossos projetos. Em vista desta ação de cuidar, curar, capacitar e restaurar vidas para Cristo. 75% das pessoas traficadas no mundo são do sexo feminino. Porque o tráfico de pessoa é uma agressão. Internet não é muito fraca, não vai dar. A dignidade humana, uma grande violação dos direitos humanos. Diante da realidade de tantas vítimas do tráfico de pessoas, somos chamados e chamadas a sermos luz. Luz de Deus para iluminar a escuridão do mundo. Peçamos esta graça por meio de Santa Josefina Paquita, protetora das vítimas do tráfico de pessoas. Antes de fazermos esta oração, pensemos nestas vítimas do tráfico de todas as modalidades. O silêncio, uma oração por elas. Ó Deus, nosso Pai, libertação para os oprimidos e consolador dos pobres, que chamais homens e mulheres de todos os povos e nações, para experimentar a bem-aventurança da liberdade e da fé. Despertai em vossos filhos o desejo de santidade, com o qual cumulastes Santa Josefina Paquita, Virgem, e concedei que, fiéis aos vossos mandamentos, possamos vos servir com a mesma pureza de coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, irmã Elizabeth, irmã Ivani, por esse momento bonito de oração e de reflexão junto conosco. A gente... Como? A gente pediria para fechar o áudio, por favor. Se escanear e imprimir. Pero depois, tranquila. A gente pediria, por favor, para fechar o áudio, quem tem o áudio aberto. Então, nós agradecemos mais uma vez, irmã Elizabeth, e passamos a palavra, então, para a irmã Gabriela, coordenadora nacional da Rede Grito pela Vida. Aliás, coordenadora da Rede Thalita Kum, desculpe, já estou atrapalhada aqui. Então, Gabriela, seja bem-vinda mais uma vez. Eu sei que o horário ali de Roma já está mais adiantado que o nosso. Boas-vindas mais uma vez. Tem gente de outros países também. Boas-vindas e que possamos juntas nesse momento acompanhar e participar também depois no momento de perguntas, mas por final, depois da fala da irmã Gabriela, para podermos juntas fazer essa construção nessa tarde. Com você, irmã Gabriela. Obrigada, Valmi, obrigada por esse convite. É sempre uma alegria partilhar o caminho junto com a Rede Um Grito pela Vida e de modo especial neste ano que tem o aniversário dos 15 anos de vida da rede. Eu vou pedir se posso partilhar o meu... Tenho autorização para partilhar? Ótimo. Enfim. Estão vendo o PowerPoint? Está dando certo? Estão visibilizando todo completo? Completo. Ótimo. Bom, vamos lá. A chamada ação de Thalita Kum faz parte de uma das prioridades que nos colocamos juntas quando nos reunimos em 2019, somente para lembrar a coordenação mundial, que tem sede na União Internacional das Superioras Gerais, em Roma, tinha 3 áreas de ativação, que era manter vivo o trabalho em rede, a colaboração e a coordenação entre irmãs. Falo no feminino porque a nossa rede tem a referência às superioras gerais, mas desde o começo em muitos lugares colaboramos nas bases das redes nacionais, como Um Grito pela Vida, juntos com religiosas, religiosos, leigos, no Oriente Médio, também com pessoas de outras religiões, mas também no Brasil, há colaboração muito amplas e grandes. Enfim, tinha a formação, o trabalho em rede e a comunicação. Aí, em 2019, foram acrescentadas outras 3 áreas de ativação. Uma, a incidências políticas, a advocacia. Uma outra, involucrar mais sobreviventes e vítimas do tráfico humano nas nossas ações e em nossas redes. E o terceiro ponto foi tentar partilhar mais e tentar refletir juntas sobre a prevenção ao tráfico, que é uma das características das nossas redes, que para vocês da América Latina e do Brasil parece até uma coisa tão normal, mas em muitos lugares do mundo o trabalho preventivo está ainda engatinhando. Aí o fato de promover uma maior partilha sobre isso poderia enriquecer
o crescimento das redes, mas não somente da vida religiosa, mas também de uma reflexão mais ampla sobre como enfrentar o tráfico de pessoas através de diferentes perspectivas. Aí, logo após a Assembleia, nós todos sabemos que, final de 2019 e 2020, fomos surpreendidas por a questão da Covid, da pandemia, e isso fez com que alguns pontos foram se atrasando. Mas que de qualquer forma foi empurrado por diferentes situações, foi esta área das incidências políticas. Aqui um pouco, durante a Assembleia, no final, por dizer mais certo, das Assembleias, nós, junto com essas 3 áreas de prioridades, identificamos 3 áreas de injustiças estruturais a serem enfrentadas por todas as redes para trabalhar a dimensão sistêmica do sistema que vai sustentando o tráfico de pessoas. Eu não sei se vocês vão se lembrar, a primeira foi a desigualdade de gênero, de homem sobre as mulheres, e também a irmã Elizabeth nos lembrou na oração que a porcentagem principal das vítimas do tráfico são mulheres e meninas. E isso significa que uma das causas da exploração continua sendo a desigualdade entre homens e mulheres. O segundo elemento que tínhamos identificado juntas foi a questão do neoliberalismo e do capitalismo, que vai puxando a realidade da exploração não somente das pessoas, mas também, como a Laudato Si nos lembrou, também da natureza, do meio ambiente. E o terceiro ponto foi, ainda confirmamos que não podemos falar de tráfico de pessoas sem tomar em consideração a questão das migrações, porque esse movimento, esse desenraizar as pessoas de um contexto para outro, e essa realidade vai vulnerabilizando as pessoas a serem traficadas, continua sendo um dos elementos principais para identificar o crime do tráfico de pessoas. E aí, o terceiro ponto que colocamos foi que as leis migratórias, não há leis migratórias que regulamentem, que dão possibilidade às pessoas migrarem de um lugar para outro, e não tem suficiente proteção jurídica, mas implementação das leis também para empoderar ou sustentar as vulnerabilidades que o processo migratório vai causando de forma especial para as pessoas que não têm documentos, aí que vêm se transferindo de um lugar para outro sem documentação apropriada. Porque na legislação há tem direito para sair do país, para migrar, mas não tem direito para chegar em outro país. Aí tem algo que não vai funcionando. Aí eu posso sair, mas não posso chegar. E aí vai se criando um espaço de vulnerabilidade que vem explorado pelos traficantes. Dentro dessas 3 áreas que vimos juntas em 2019, começamos a esboçar isso. Durante o tempo da pandemia, a União Internacional das Superioras Gerais decidiu investir mais na área das incidências políticas.
Aí nós chegamos, aí Thalita Kum está pronta, viu? Nós já colocamos isso como prioridade. Tivemos a sorte deste projeto que financiou e nos permitiu também de envolver pessoas expertas para nos acompanhar, para acompanhar o processo. E daí começamos uma reflexão como coordenação internacional de Thalita Kum. A América Latina é representada por Carmen Ugarte Garcia, ela agora é a referencial para o escritório da Trata da Clar, no? Esse team, esse grupo que se reúne na Conferência Latino-Americana para os Religiosos, mas tem irmãs de outros continentes representando. E começamos, em paralelo desse trabalho, começamos a oferecer nós mesmas, começamos a estudar e aprofundar, e enviamos esse kit de estudo. Eu não sei se vocês viram, leram. O primeiro foi sobre a economia, e escolhemos isso porque estava coerente com, naquele tempo tinha a economia de Francisco, que em 2020, no meio da pandemia, nós saímos com esse documento de reflexão e de estudo que nós mesmas fizemos primeiramente, e que orientou o 7º Dia Mundial de Oração, dia 8 de fevereiro de 2021, que tinha como tema economia sem trata de pessoas, sem tráfico de pessoas. E aí você vê como esses temas foram se retornando no tempo e acompanhando a reflexão e o desenvolvimento dos processos dentro de Thalita Kum. Isso para dizer que esse foi um documento construído de forma dialógica, de forma tentando involucrar o maior número possível de pessoas. A pandemia foi um momento importante porque fez com que paramos e começamos também a dizer, olha, a gente está denunciando, mas aqui temos também que pensar a algo de propositivo. Temos que despertar a esperança. Não é suficiente mais dizer isso não presta, isso não funciona. Temos que começar a testemunhar e trazer uma mensagem propositiva, positiva. Dar um significado, quer dizer, na denúncia tem um grito pela vida, um grito por algo. Aí qual é o grito que saiu para nós? Aí vamos ver. Foi aquilo que encaminhou a reflexão para identificar 4 palavras-chave que foram acompanhando e que estão sustentando o caminho nas incidências políticas. E foi lá que nasceu esse cuidado contra o tráfico de pessoas. Aí um time da comunicação nos ajudou a pensar esse tema para o Dia Mundial das Nações Unidas do ano passado, que fez com que nos mudou a perspectiva, cuidar contra o tráfico de pessoas. E depois, sempre em 2021, tivemos o lançamento, o documento, não sei se algumas de vocês participaram quando apresentamos os documentos e coletamos depois também as reflexões por parte das redes. E agora, em 2022, tivemos o Dia Mundial de Oração, que foi desenvolvendo o primeiro tema da nossa Assembleia Geral, que é a desigualdade de gênero. Um tema não fácil para ser enfrentado na igreja, mas não por causa disso a gente vai parar. E esse é um pouco a gênese, o processo que
nos acompanhou até essa chamada ação por Talitha Kum. O documento já está traduzido em português, eu não sei até o que ponto foi bem traduzido, mas enfim, foi traduzido. Ontem recebi as traduções em japonês, em coreano, em Thai, da Tailândia. As redes da Ásia começaram a traduzir esse documento nas línguas próprias para que possa chegar até todas as irmãs, também aquelas que não conhecem as línguas que temos no sítio, no sítio web de Talitha Kum, na página web, que são o inglês, o espanhol, o francês, o italiano e português. Aí tem todo um esforço enorme para fazer com que essa documentação possa chegar a todas. Tem 4 capítulos. O primeiro é a identidade. O segundo, quem vai fazer este chamado à ação? Quem chama? E iremos ver no capítulo 2, que é chamar, quem vamos chamar? E para quê? E quais são os nossos referenciais? Por que é importante dizer quem está chamando? Dentro de um processo do mundo, onde todas as pessoas vão fazendo um chamado à ação, recomendações para governos, recomendações para todos, tem organizações não governamentais, tem organismos da igreja que vão fazer isso, também da igreja católica, tem grupos de diferentes fés. E aí o primeiro ponto é dizer quem somos nós, qual é o lugar onde nós nos colocamos para a nossa chamada ação. E nós temos que ter claro quem somos por enriquecer a diversidade dentro da igreja, dentro das organizações não governamentais, dentro das organizações das redes mais amplas que vêm atuando e trabalhando no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós somos religiosos, aí uma rede de cooperação espiritual para a solidariedade e ação contra o tráfico e a exploração. A dimensão da espiritualidade e da fé, esta é fundamental para nos colocarmos dentro da pluralidade de organismos enraizadas na nossa experiência de fé católicas, mas também em diálogo com diferentes realidades. O reconhecimento também que tem uma liderança das irmãs, não significa que exclui os outros, mas significa que desde o começo foi uma sensibilidade feminina que foi levando em frente, seja nossa capacidade de organização, mas também a nossa identidade que é nas partilhas com as comunidades mais pobres, junto com as pessoas vítimas do tráfico, juntos com as pessoas injustiçadas, marginalizadas. Isso é muito importante porque vai nos dar um sabor particular. Eu vou dar para vocês isso que eu vou apresentar, podem encontrar no documento que é disponível no sítio de Talitha Kum. Eu vou enviar para você também a minha apresentação, logo que eu terminar, para a irmã Valmi, que pode distribuir, pode dar. Para quem? Uma das coisas que eu lembro quando pensamos esse trabalho e que foi muito clara também na nossa assembleia
era um pouco de sair dessa mentalidade de fazer recomendações para os outros, como a gente que se coloca lá, os professores que dizem aos outros o que tem que fazer, mas a chamada ação vai nos colocar, não como aqueles que são para dizer aos outros o que fazerem, mas vai também nos envolver em primeira pessoa. E é por isso, dando seguimento àquilo que foi a reflexão e o debate na Assembleia Geral que tivemos em 2019, você se lembra um documento, nós chamamos a igreja, nós chamamos os governos e nós nos comprometemos para. E é por isso que as primeiras, a quem endereçamos essa chamada ação, somos nós mesmas. Das mais próximas, as irmãs, a Igreja Católica, aos líderes religiosos de outras tradições religiosas ou espiritualidades, aos que não creem, aos aliados, colaboradores, amigos, amigas e todas as pessoas de boa vontade que compartilham nossa visão de um mundo livre do tráfico humano e a exploração. No final, em forma particular, desejamos alcançar as partes interessadas da governança global, incluindo os estados, organizações internacionais, atores não estatais, como os grupos da sociedade civil. E lá podem ler até o fim. Isso é muito importante, porque também dentro da vida religiosa, dentro das nossas congregações mesmas, sem sair além nós por fora, mas também dentro da igreja, tem grupos diferentes, que cada grupo traz sua perspectiva. Eu achei muito interessante, por exemplo, na redação das orientações pastorais da Igreja Católica, que foi publicado pela seção Migrantes e Refugiados, que nós, como Talitha Kum, participamos, mas que no final, alguns pontos, por exemplo, a questão do suporte às vítimas e a realidade das mulheres saíram um pouco do lado, e embora quando fomos chamados em Roma para uma avaliação disso, e esse tema tornou com muita força de diferentes organizações, ainda não foi, não entrou dentro desse documento. Isso não significa que nós estamos fazendo um trabalho paralelo, mas não queremos que a especificidade de nossa experiência e conhecimento que vem no encontro com as vítimas, as sobreviventes e as comunidades feridas do tráfico desapareça nesse processo de construção conjuntas. Olha, se quiserem fazer perguntas, pode me bloquear, mas não escreva na chat porque eu vou fazer, não tenho como ver isso. Pode deixar que nós vamos cuidar disso, Gabriela. Por favor. Aí. Vamos chamar para fazer o quê? Aí vem volta o nosso específico. Encontramos 4 palavras que iam dar esse sabor propositivo de esperança. Agora, o primeiro é cuidar. Cuidar das vítimas do tráfico humano e exploração e de pessoas em risco. Não somente de quem foi traficado, mas de todas aquelas pessoas que vêm colocadas em situação de grande vulnerabilidades e que estão em uma situação de risco, que podem cair com facilidade no tráfico. A cura. Se o primeiro é o cuidar, tem também o curar. A dimensão física do corpo, da alma, as feridas espirituais, mas também a dimensão psicológica e social. Tem uma dimensão, uma cura, que é a cura da pessoa, da comunidade, da família. Empoderar. Aqui vamos
dizer, olha, vítimas e sobreviventes não são coitadinhos, são pessoas que se encontraram em situação de vulnerabilidade. Empoderá-las significa devolver as pessoas em situação, não somente vítima e sobrevivente, mas também quem é em risco, as comunidades que vêm sendo desfiguradas pela exploração, e dando a ela o protagonismo. Nós, sim, vamos ser voz de quem não tem voz, mas o importante é que quem não tem voz venha resgatando a força para fazer com que sua voz possa ser escutada e ouvida. O último elemento é aquele do restaurar, que vai lembrando a justiça restaurativa. Aqui tem todo um processo de reconciliação, que não pode ser também um acesso à justiça, mas não há também aqui o conceito de ter um acesso à justiça tem que ser refletido. E não pode ser somente aquilo de vingança, tem que ser uma justiça que vai devolver a dignidade à pessoa. Uma justiça que vai fazer com que, por exemplo, as pessoas possam receber um reconhecimento para os danos que sofreram enquanto foram explorados. Para trazer um exemplo, a irmã que representa a Oceania comentava que as redes na Austrália estão brigando com o governo para que o governo australiano possa enviar ressarcimento para as pessoas que foram exploradas, por exemplo, para exploração sexual por australiano nas Filipinas, por exemplo. Aí, por enquanto, tem a possibilidade de vão ser presos. Mas eles disseram, não é suficiente que esse homem que foi para as Filipinas, que explorou de crianças naquele lugar, vai ser preso. Precisa que esta pessoa vai ressarcir o dano que sofreu estas crianças nas Filipinas. E isso é que significa uma justiça que seja restauradora, que vai dar a possibilidade de curar, de cuidar, de empoderar as pessoas. Quando chegamos ao final, dizemos, mas isso vai ser um estilo de vida. Isso vai nos chamar a sermos nós mesmas testemunhas de esperanças. E são escolhas que vão marcar nossas vidas. Isso vai ser muito importante, porque não são palavras geradoras somente para as nossas ações específicas no enfrentamento ao tráfico, mas podem se tornar palavras para orientar também para orientar-nos nesses tempos difíceis. Claramente, cada uma dessas palavras, você pode ler esta palavra que Jesus disse às meninas de 12 anos, a filha de Jairo, Talitá Kum. Ele cuidou dessa menina até que o físico foi curado, ela voltou, mas foi empoderada e ela voltou a ter uma vida digna. Vamos um pouco mais para frente. Agora, superado isso, aí, definidas as 4 palavras, o documento vai apresentando 4 pequenos subdivisões. A segunda, a terceira e a quarta
correspondem às prioridades que identificamos na Assembleia. E vocês podem ver a questão das mulheres, a questão das migrações e a questão da economia. Mas achamos fundamental, porque essa questão da mulher, da migração e da economia pode ser de tudo, todo mundo. Quem trabalha contra a violência de gênero, quem trabalha sobre a questão da escolaridade ou de outros elementos, são pontos que riscam de ser, o risco é que sejam demasiado gerais. E aí, quem nos acompanhou disse, vocês têm que partir sempre do vosso específico. E o nosso específico é a proximidade com o nosso trabalho para identificar, junto com as comunidades, os grupos de risco de trata e quem sofreu a violência do tráfico. Por isso que partimos com esse garantir o acesso à justiça e assistência psicossocial e de saúde a longo prazo, apoiado pelos estados, bem como permissão de trabalho e residência para as vítimas no país de destinação. Isso foi muito importante, porque nos permitiu descolocarmos dentro dessa, e dar em todos os outros pontos essa dimensão do enfrentamento ao tráfico e de atenção específica para quem vivencia esta vulnerabilidade. O documento vai incluindo um outro ponto, unidos e unidas na oração, que é o dia 8 de fevereiro. Isso é fundamental, porque nós colocamos que nós trabalhamos o enfrentamento ao tráfico, mas acreditamos e nos colocamos como organização religiosa. Aí a dimensão da oração e da espiritualidade é para nós o momento fundante que o Papa confiou às uniões das religiosas e dos religiosos, e no passado 8 de fevereiro de 2022, pela primeira vez, na 8ª edição, o presidente da União dos Superiores Gerais participou enviando um vídeo, pela primeira vez. Para mim foi uma grande alegria, porque o Papa confiou às uniões das religiosas e dos religiosos, e acredito que essa visibilidade e visibilização juntas da vida religiosa feminina e masculina dentro da igreja, como em comunhão com muitas outras organizações, vai ser um enriquecimento. E esse dia, que cada vez mais vem sendo partilhado também por grupos interreligiosos, é um convite para todos e todas a nos fortalecermos na oração. Em muitos cantos, em muitos lugares, em muitos contextos, a oração tornou-se uma escola de colaboração, uma escola para um lugar privilegiado para abater muros de competição, de divisões, de incompreensões que dificultam o trabalho em rede, que dificultam a colaboração entre as forças do bem. Vamos no último capítulo, antes de voltar por trás, porque lá eu gostaria mais abrir depois o documento. Eu vou convidar vocês para as normas internacionais. Isso que Talitha Kum
consideras importantes para o nosso trabalho. As palavras que nós usamos significam, nós estamos cientes, nós sabemos. Reconhecer a palavras que foi usada no inglês é um reconhecer que não significa aprovar. É dizer, sim, nós, significa que nós sabemos que isto existe. E sabemos que temos que lidar com isso, porque são os estándares internacionais. Mas que a nível internacional vai se debatendo ou se é tráfico, ou escravidão moderna, ou escravidão, seja o que for, nós sabemos a definição. Aqueles que nós sabemos é que tem pessoas injustiçadas que estão sofrendo por causa da exploração, nós nos tornamos próximas dessas pessoas e no caminho vamos identificando que tipo de violação dos direitos essas pessoas estão sofrendo. E não estamos lá, é uma vítima, não é uma vítima, é tráfico de pessoas, é escravidão, vamos vendo, aí depois vêm as definições. Também porque nós sabemos, por nossas experiências, que definições como aquela do Protocolo de Palermo, que define o tráfico de pessoas, ainda hoje vem causando tanto daqueles problemas que vai causando dificuldades também, por exemplo, nos processos, contra os traficantes, nas dificuldades de, enfim, que nós não podemos, não somos nós que temos que dizer esta lei é boa, esta lei não é boa. Nós temos que saber que tudo isso existe e temos que estar cientes do que é que acontece dos estándares internacionais, mas temos que ficar também radicados na nossa identidade, daqueles que são os nossos valores. Vou trazer um exemplo, tem alguns documentos que cotamos dentro esta lista, onde tem outras áreas, por exemplo, no empoderamento das mulheres, tem a questão das políticas familiares, e tem alguns que usam este para ser favorável a aborto e todas essas coisas. Nós temos que nós estamos dentro nisso, nós sabemos que estas orientações, estes documentos internacionais existem, mas nós temos que voltar, ser consciente de quem somos, qual é a nossa contribuição, que tem um valor muito grande, temos que conhecer, temos que saber, mas temos que nos colocar no lugar no qual nós podemos fazer o diferencial. Tem muitos advogados, tem muita gente que faz isso, mas tem uma grande falta da reflexão teológica e espiritual dentro da luta para os direitos humanos. Aí não vamos ter medo, irmãs. Ser orgulhosas de ser irmãos e irmãs e dizer, esse é o nosso específico. E se vamos fazer isto bem, aí nós vamos de verdade a contribuir para a transformação do mundo. De verdade também, enfim. Esse foi o que deixa eu ver se é verdade, que é tudo. Sim. Esse foi que eu preparei para introduzir. Não entrei no detalhe do que nós vamos pedir, mas eu posso, deixa eu, Thalita, com português, a chamada ação. Bom, vamos lá.
Esse é o documento. Aí estão vendo, é a parte central, onde tem os 4 verbos. Aí, empoderar foi traduzido com capacitar. Acima, embaixo, empoderar, enfim. Mas aqui tem toda uma lista. São listas que foram refletidas a partir da nossa experiência, mas também em diálogo com quem vem sendo também refletido ao nível mundial, internacional. Eu gostaria de abrir o debate, ter um momento para perguntas, para... O documento está disponível online. Aí eu vou... Deixa eu ver aqui. Gabriela? Sim. Só para colocar, a gente enviou o documento para todos os núcleos, todos os coordenadores de núcleos têm o documento. Então, quem não repassou para o seu núcleo, por favor, repasse esse documento. Inclusive, Sim, mas... a gente pediu para todas poderem ler para hoje, para também estarem já um pouco por dentro, ter um pouco esse conhecimento já. Agora, eu enviei agora o documento no chat. Aí você pode clicar, entrar no sítio de na página web de Thalita Cum, em português, aí tem logo chamada a ação, vocês clicam lá, e tem a possibilidade, assim, onde eu me encontro agora, que vocês deveriam ver, aí clicam aqui e pode baixar em PDF, ou podem clicar e entram dentro das diferentes áreas, por exemplo, aqui tem toda a nossa identidade, quais são os documentos que nortearam essa reflexão, a experiência, a nossa história, a nossa tradição, mas também os documentos do Papa Francisco, a partir da doutrina social da Igreja e lá por a frente. Por favor. Então, boa tarde mais uma vez. Então, vamos entrar nas perguntas. Quem quiser, pode levantar a mão e vamos dando a palavra, né? A Gabriela tem feito uma exposição muito clara sobre o documento, acho que tem nos provocado também bastante. E quem tiver pergunta, pode levantar a mão e vamos fazer a nossa conversa, então. Quem não quiser levantar a mão, pode colocar também no chat, que daí a gente pode pegar elas, tá bom? Então. Bom, eu vou começar, né? Eu tenho uma pergunta, Gabriela, é um pouco curiosidade também. Você falava agora no final, que foi traduzido a palavra de empoderar por restaurar, não foi? Então, por que foi a tradução se o empoderar... Capacitar, foi capacitar. Isso, o capacitar. Então, se a palavra empoderar é usada no português também. Qual foi a dificuldade ou a intenção? Foi que foi traduzido por uma tradutora, e, se não erro, foi português do Portugal. E lá foi, num canto traduziram com capacitar, em outro empoderar. A palavra empoderar, em alguns casos, pode criar até problemas, porque até em algumas religiões preferem falar de... enabling em inglês, fazer com que as pessoas sejam, tem uma esfumatura, uma diferenciação no inglês, que tem o capacitar, mas fazer com que as pessoas sejam capazes
enquanto empoderar é dar o poder. As pessoas têm as capacidades, mas não têm o poder para exercer aqueles que elas são capazes por fazer. E aí a questão das dinâmicas de poder em algumas línguas são um pouco, em alguns contextos religiosos, sobretudo quando são conectados à questão da mulher, pode criar problemas. E aí esta coisa fez com que saiu, mas nós ficamos fiéis, porque às vezes somos capazes, mas não temos como exercer nossas capacidades, porque não vamos ter espaços para poder fazer isso. Aí são as duas coisas. Mas aí eu tomei essa tua pergunta para dizer algo a mais. O valor de cada palavra e de como cada palavra pode criar uma reflexão e temos que, pode até levar a brigas, a conflitos, mas pode levar também, saindo de uma dimensão conflitual, construirmos juntas para um bem comum, tentando entrar e entender e cada vez mais aprofundizar por que vamos dizer isso e quais são os pontos que temos que trabalhar juntas para fazer com que isto possa se tornar a mais para a vida de muitas irmãs e irmãos. Ok, obrigada. A irmã Michele, antes lembrava no chat que é importante a gente também lembrar e ter presente o cuidado com o cuidador e a cuidadora desse trabalho, né? Então, a gente tem se preocupado também com isso, porque tendo esse apoio psicossocial também para as mulheres que sofrem do abuso, da violência, querendo ou não, isso também muitas vezes nos afeta no nosso psicológico, né? Então, a gente também precisa ter esse cuidado, essa maneira da gente também se cuidar para não se deixar afetar demais com algumas situações que a gente enfrenta. Então, eu penso assim que só um complemento que é sumamente importante a gente ter esse cuidado de quem trabalha com a prevenção do tráfico humano. Eu digo prevenção porque aqui no Brasil é o ponto central nosso, é a prevenção em que a gente tem mais acesso também nesse sentido, nas escolas, universidades, grupos, comunidades e outros locais, né? Então, é sempre necessário e importante a gente ter muito presente isso. Sim, obrigada. Não foi desenvolvido muito, mas aqui coloquei nesse garantir acesso à justiça e assistência psicossocial. No primeiro ponto foi incluído medidas apropriadas para garantir a segurança das vítimas e a segurança de quem lhe assiste. Com certeza a segurança não não entendemos isso somente como os policiais, não? Que vai ter o vigia fora de nossa casa, mas é uma segurança também psicossocial e aí também espiritual, por isso inclui o cuidado com o cuidador. Obrigada por ter falado isso. Foi até acrescentado no debate junto com as redes e foi um ponto muito, muito bom. Se passamos a palavra para Yassi, que levantou a mão, pode falar. Abrir o microfone. Então, eu quero participar, dar a minha contribuição nesse estudo tão bom, tão esperançoso para a gente, né? E quero agradecer essa partilha da irmã Gabriela com esse documento. E o que eu senti no meu coração quando ela falava das 4 palavras-chave, muito, achei assim muito lindo, muito bom para a gente, como a irmã Valmir já falou aí, como cuidadora, né, como pessoas que estão direto ouvindo, se relacionando com esse tipo de ações tão difíceis, tão dolorosas, que também a gente precisa, né? Mas essas palavras
como ela iniciou, uma denúncia, mas não só denúncia, aquele grito de esperança que nós temos que fazer acontecer com as vítimas ou com as pessoas com quem esse tipo de crime está relacionado. Realmente, essas 4 palavras nos dão essa esperança, nos faz sair de nós como E assim, você se aproxima um pouquinho do microfone, que está escutando longe. Tá melhor, irmã? Melhorou. Tá bom. Então, essas 4 palavras realmente nos deu a graça de termos um sinal de esperança do nosso trabalho, porque às vezes poderíamos nos sentir um pouco ou repetitiva, ou assim, será que o nosso trabalho está chegando? Está chegando? Mas essas 4 palavras nos faz sair de nós, nos faz sair de nós e nos dá a capacidade de tentar mudar nossa vida, tentar mudar nossa ação para que essa vítima possa ser mais próxima de nós, mais tocada por nós. Então, eu agradeço imensamente essa partilha que dá ânimo na gente e nos faz esperançosas de um trabalho difícil, mas muito preciso. Muito obrigada. Obrigada, irmã Yassi, que bom te ver. Não é? Pois não é. Escute, deixa eu contar algo a mais, porque aquilo que você disse, depois que saiu a chamada à ação, não, antes, naquele tempo, junto com o chamado à ação, enquanto estávamos desenvolvendo isso, chegou o pedido da Ásia de envolver os jovens como protagonistas dentro das redes da Ásia. Aí começou esse projeto dos jovens embaixadores contra o tráfico, são jovens de 18 até 30 anos de idade, que foram treinados e começaram a trabalhar junto com as irmãs. E uma das coisas que está saindo, e esse trabalho junto com os jovens está amplificando e está se tornando também observado por muitas organizações, porque foram as primeiras que começaram a envolvê-los como protagonistas, de forma organizada e estruturada dentro das redes de Talitha Kum. Eles nos disseram claramente, mais do que uma vez, o que nós queremos é ter a esperança. Nós precisamos ver algo que nos abra o futuro. Porque que tudo está feio, que estamos na crise, nós sabemos isso. E a situação vai piorando cada vez mais. E aí, isso está... Se vocês viram também... o tema do Dia Mundial de Oração para 22 foi a força do cuidado. Enquanto antes tinha economia centrada, juntas contra o tráfico, aí pensamos introduzir esta dimensão positiva para fazer com que a gente não desanime. Obrigada, Yassi, porque vai fortalecendo esta reflexão. Amém. Não estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Tem mais alguma pergunta? Nós temos a Sandra. Muito bem, Sandra. Pode falar. Eu não sei, eu acho que não é uma pergunta, eu queria fazer primeiramente agradecer imensamente a irmã Gabriela, né, por essa exposição, e fazer um comentário, né, nós estamos preparando o nosso capítulo geral e provincial, que vai acontecer agora em julho. Gente, o Covid está mexendo com a minha cabeça, está mudando o mês. Então, nós vamos ter esse capítulo em julho, né? E uma das preocupações nossas é envolver toda a nossa congregação nessa ação, né? Porque, muitas vezes, é claro que tudo que a gente faz é em nome da congregação,
mas a gente sente, não sente uma ressonância na congregação, apesar disso ser muito conversado na união das superiores gerais e tudo, mas a gente que está à frente, né, algumas de nós da nossa congregação que estamos aí na rede, sentimos que fica muito personalizado. Isso é uma coisa da Sandra, da irmã Guida, e assim, o máximo que faz é dar os parabéns para a gente pelo trabalho que a gente faz, né? Então, a gente fica assim, muito preocupado. Para nós é um grande desafio que a congregação assuma mesmo isso como uma missão da congregação, né? Onde quer que esteja. E eu acho que isso é um desafio para nós, né? E outra coisa também, eu achei interessante na exposição que a irmã Gabriela fez, é o fazer juntos, né? Nós, religiosas, fazermos junto com outras igrejas, outras religiões, outras pessoas que acreditam na mesma causa. Isso é muito importante, porque esse processo é um processo pelo qual a gente também passa por ele, né? A questão do cuidado, do empoderamento, né? Nós fomos fazer uma ação agora no 18 de maio e nós pedimos um espaço na igreja, na matriz, que agora virou santuário, aqui numa praça aqui de Goiânia. E aí nós pedimos à congregação que dirige lá esse espaço 3 minutinhos, que era um dia que acontece novena de hora em hora. Nós pedimos 3 minutinhos para simplesmente motivar sobre o assunto do 18 de maio, e a gente estava fora fazendo a panfletagem e a conversa com as pessoas, né? Dentro da igreja, nós não tivemos o espaço, né? O máximo que eles fizeram, alguns que presidiram as novenas, falaram sobre o tema. Outros nem falaram, né? E lá fora a gente fez o trabalho, o nosso espaço ficou lá fora, na praça, né? Então, nós também vamos fazer nesse processo de empoderamento também, né? Nós que somos as pessoas que cuidamos, temos que também fazer esse processo, também somos parte disso. Então, esse fazer junto, a gente não faz mas a gente faz junto. Achei muito interessante esse ponto aí do documento e muitos outros pontos, né, que eu não vou comentar todos, porque senão outras pessoas não vão ter a palavra. Mas muito obrigada, irmã Gabriela. Obrigada, Sandra. Talvez possa te ajudar. Este é o primeiro documento que a União Internacional das Superioras Gerais, o Executivo, aprovou, aí se tornou um documento assinado por o nosso executivo. Isso vai se tornar um documento importante, referencial também para as congregações. Aí eu lembro quando me fizeram tantas daquelas perguntas que eu disse, eu não vou aguentar, mas quando no final disseram, nós aprovamos, significa que nós podemos dizer, esse documento não está somente nosso, das irmãs que estão comprometidas na missão do enfrentamento, mas foi aprovado também. É por isso que podemos apresentá-lo também à Secretaria de Estado e a todas as pessoas. Aí foi entregue ao cardeal Parolin e como documento da vida religiosa feminina. E podem usar também com isso, podem dizer isso, e também um espaço de empoderamento dentro das congregações. Obrigada. Bom, eu fico muito gratificado pela palestra, pela exposição, irmã Gabriela, e o documento está muito bom. E fazendo assim uma memória do que nós temos trabalhado aqui, essa mesma dificuldade que a irmã Sandra colocou, a gente encontra também aqui. Essa dificuldade de trabalhar junto, né? E vem todos esses pontos vêm Chega. lançar luzes para que não possamos desanimar diante das dificuldades. Estamos em fase aqui de criar outros núcleos,
foi criado um núcleo em Barbacena, e eu creio que com um trabalho que nós vamos fazer vai ser feito também em Montes Claros, né? De um trabalho que a gente está fazendo, passando pelos ínteres, falando da rede, levando material. Vamos ter no próximo dia 11 de junho uma formação, Cuidar da Vida Integralmente, e nós fizemos um convite, estamos espalhando essa boa notícia para ver se possamos ter muito mais gente para dar continuidade ao trabalho e chegar mais longe. Mas, às vezes, tem essa dificuldade e até a gente pensa, tá difícil, mas não vamos desistir, não. Então, todo o seu trabalho está nos ensinando que nós temos que ter esperança mesmo, não desistir diante das dificuldades. Obrigada, irmão Vando. Sim, é verdade, o desafio é aquilo da colaboração, e acredito que um dos pontos principais é aquilo de trabalhar para isso, dar o primeiro passo para frente. Eu sei que não é fácil, e talvez o processo da sinodalidade possa, de qualquer forma, ajudar, embora em muitos contextos, eu escutei, não sei no Brasil, mas na América Latina, mas em muitos continentes, incluído, por exemplo, a Itália, temas como estes ficam completamente fora dos processos sinodais, mas não vamos desistir, vamos para frente. Muito bem, é isso mesmo. Irmã Elizabeth, por favor. Sim, estou aqui de Fortaleza, né? Agradecer muito a irmã Gabriela, não? Que foi a primeira com outra Gabriela, né? E tantas outras que deram um pontapé muito importante aqui no núcleo de Fortaleza. Quero muito agradecer essa fala, essa palestra, né? E que, lendo o documento, né? Você com essa palestra veio nos esclarecer ainda mais, né? E lendo eu disse, ixi, eu me sinto contemplada em muitas coisas aqui, e também no incentivo de estudar mais isso aqui, e a questão dos documentos, das conversões, das leis, né? Como isso daí é importante para nós, né? Que defendemos, né, a causa, né, das sobreviventes, dos sobreviventes, né, que passam por essa situação, né? Então, eu me senti, assim, numa responsabilidade de adentrar mais nesse documento e apropriar-me mesmo. Mas uma coisa eu fiquei, assim, que me chamou muita atenção foi a parte de restaurar, né, a dignidade humana, promovendo o acesso à justiça. Como você colocou, deu alguns exemplos, né? E a gente que trabalha assim nessa linha, a gente vê que aos traficantes, né, pouco se vê cumprindo essa parte aí, não, de restaurar, né? A gente pensa, né, que eles devem estar pagar por aquilo que fez, né? Mas a gente não vê eles pagando, né? Dentro dos presídios, né? Por aquilo que eles fizeram. É uma coisa assim tão difícil. Eu trabalho na pastoral carcerária, não vi nenhuma cela que isso aqui são dos traficantes, né? De pessoas humanas, né? Traficantes de pessoas humanas. Mas aí você fala um outro tipo de restauração, que é aquela da justiça restaurativa, né? Que não é somente punitiva, mas que vai restaurar a pessoa, levar a dignidade com outras formas, né? E eu acho que isso daí é importante, né? Que nós, como
como participantes dos núcleos, né, do Grito pela Vida, a gente tem um conhecimento realmente mais amplo disso, né, porque justamente levar essa dignidade, né, de quem foi ferido gravemente na sua dignidade de pessoas, né? Era isso que eu queria, assim, colocar aí, se possível, aprofundar mais um pouco nesse aspecto, né, da justiça restaurativa. Bom, eu acredito que se tem expertos lá no Brasil, deveriam ver aqui para nós, usar esta palavra é para dizer que tem muitas formas de justiças e, sobretudo, tem grupos que justiça é somente punição, é vingança. Isso não é a justiça que nós queremos. E a justiça vai se fundamentando nos valores que nós temos, que não é aquela da impunidade também, porque não é a justiça do mais forte, mas é uma justiça que vai permitindo também a responsabilização das pessoas, mas também esse processo de resgate da dignidade, com tudo aquilo que isso vai comportando. Aí não é a questão da justiça restaurativa como modelo, que com certeza inspirou a palavra, mas para aprofundizar mais o tema da justiça restaurativa, acredito que a pastoral carcerária lá no Brasil tem maiores competências que nós da Rede Um Grito pela Vida, que trabalhamos menos com mas mais na perspectiva do acompanhamento às vítimas e sobreviventes. Certo, obrigada. Pois não. Então, passamos a palavra para a Rose, pode abrir seu microfone. Uma boa tarde, estamos aqui, a comunidade toda, Sandra, Michele, irmã Santina, na escuta. E eu queria, assim, um abraço bem grande para a Gabriela. Tempo de muita saudade. Mas eu queria destacar dois pontos que eu acho assim, importante, né? Primeiro, agradecer por esse material, um material muito bom, e dizer, né, a importância dessa dimensão do cuidado. Eu acho que nós vivemos em tempos tão difíceis que o cuidado hoje ele é essencial, né? O cuidado das pessoas que são, né, que estão nessa situação de violência, né, do abuso, da exploração, do tráfico, e o cuidado também de quem cuida, né? A gente não sai indiferente quando acompanha, né, o caso, quando ouve a história. Acho que essa é uma dimensão assim, muito forte. E também, Gabriela, é uma ousadia muito grande para tentar, né, fazer essa tradução e contemplar todos os países, né? Eu acho que isso, e tentar, né, fazer com que os elementos respondam às realidades dos países. Acho que isso também é um desafio muito grande. E a outra questão, que até a Sandra já tocou, mas eu não sei como é que poderia pensar isso também em nível, né, mundial, essa sensibilização, né, da vida religiosa, partindo também da UISG. Nós estamos em tempo de tantas vulnerabilidades em nível mundial, cada país, né, conforme a sua realidade, e de como, se a gente não estabelecer, né, focos, né, comuns nas congregações, a gente também se perde, né, porque tudo é importante, né, tudo precisa da presença da vida religiosa, mas o que nesse momento, né, histórico, mundialmente, é mais necessário, né? Quais são as vulnerabilidades mais fortes, né, que precisam de uma presença, um olhar, né, uma proximidade, uma opção da vida religiosa. Acho que isso
é muito sério, né? Porque senão a gente fica dizendo, não, tudo é prioridade, né? Tudo, numa guerra, tudo é prioridade, né? Mas tem coisas que são maiores. Então, acho que talvez, né, de repente, até vindo da Unisg, né, esse apelo, né, para a vida religiosa consagrada. Feminina, mas também masculina, né? E talvez quem não consiga se envolver, porque também a gente está numa redução grande de membros, quem não consegue se envolver, né, com mão de obra, com pessoas, mas que também investisse recursos, né, para contribuir com quem se envolve, né? Porque também a gente tem demandado muita energia e muita dificuldade também com recursos, né, para material, para o trabalho, né, de fazer projetos. Então, como é que também poderiam se envolver, né, por exemplo, fazendo doações, né, financeiramente também para ajudar quem já realiza um trabalho. Um pouco esses aspectos. E muito obrigada por essa partilha e ver tanta gente conhecida, né, próxima, nessa telinha. Obrigada, Rose, obrigada. Com certeza, tudo aquilo que disse tá ótimo. Agora, essa questão de como sensibilizar e como envolver mais é um trabalho que nos espaços que nós temos, como o WISD, sempre vai ter essa possibilidade. O fato do documento que foi aprovado pela WISD, pelo executivo, foi importante. O problema é como chegar até as congregações. Aí tem um trabalho de formiguinhas mesmo, que nós estamos fazendo, e encontrei a nova presidenta da WISD, semana passada, que estávamos aqui em Roma com a Coordenação Mundial de Talitha Kum, ela nos escutou, ela se comprometeu e nos pediu de fazer com que para chegar mais às Madres Gerais. No final de junho, iremos publicar o reporte que pela primeira, de Talitha Kum a nível global, que pela primeira vez iremos fazer de uma forma mais acessível. E também aqui estamos pelejando para traduzi-lo pelo menos em 4 línguas, pelo menos, para dar possibilidades maiores de acessar. Aí estamos implementando os instrumentos, e depois eu acredito que cada uma de nós tem que fazer seu trabalho dentro de sua congregação, nas constelações, aquelas que se chamam as congregações brasileiras no Brasil. Por quanto refere-se aos nossos irmãos, estamos fazendo um trabalho interessante. O Dia Mundial, eu espero, abriu caminhos. Entramos em diálogo também com o Jorge, irmão Jorge Marista, que eles estão fazendo também uma reflexão como desenvolver o ponto do empoderamento das mulheres por parte dos homens, a questão de refletir sobre a masculinidade, e aí estamos vendo se do lado também dos homens pode partir uma reflexão que possa ter um trabalho de conjunto, porque nós precisamos sermos enriquecidas também de uma reflexão por parte dos nossos irmãos. E aí, devagarzinho, eu espero que vão se abrindo caminhos. Por quanto refere-se à questão financeira e de suporte, eu acredito que o primeiro passo pode ser feito no nível interno de um país, se possível. A nível internacional, nós temos estruturas, mas vai ser projetos e reporte. Até então, não tenho outra ideia. Enfim, coragem. Aquilo que nós podemos oferecer é uma ajuda maior para como fazer isso, como fazer reporte para projetos, como podermos empoderar mais as redes para isso. Isso sim poderíamos fazer.
Chegando aí, Certo, então agora vamos passar a palavra para a Valmi, que está na fila, né? Depois você, Sirlei, tá bom? Obrigada, Rosa. Agradecer em primeiro lugar para a irmã Gabriela pela sua disponibilidade nesse horário de Roma, que também já não está tão cedo, né? Mas, ao mesmo tempo, também acho que a participação de todas nós aqui, todos nós, alguns todos, mas a maioria são todas, realmente a gente fez o levantamento do censo da participação da rede, e a gente teve uma grande queda na participação da vida religiosa como um todo. Aquilo que já foi levantado por algumas antes, e acredito que o próprio Covid também levou um pouco a essa questão de desmotivação, de desistência, não sabendo bem por onde ir, por onde caminhar, fomos descobrindo caminhos no meio disso tudo, porque tudo mudou nesses 2 últimos anos, né? A gente estava num período, assim, florido da vida religiosa, participando ativamente, de forma muito contundente, né? E chegamos a ter, em média, 250 participações da vida religiosa, hoje nós estamos nem em 200, né? Então, a questão das transferências, a questão do envelhecimento também das irmãs, apesar que isso também não seria uma justificativa, até porque nós temos religiosos aqui, exemplo, irmã Guida, que eu vi fotos dela na rua, de bengalinha, ajudando a distribuir material. Louvável demais. Outras a gente sabe também, da congregação da Irmã Nazaré, de irmãs de idade, não, eu não posso ir para a rua, mas eu vou rezar por vocês. Então, são participações de diferentes instâncias. Então, eu acredito, sim, que é um desafio muito grande, Sandra dizia, é muito desafiadora a participação da vida religiosa hoje, como um todo de CRB. Inclusive, já conversando um tempo atrás com a irmã Maria Inês, que é a atual presidente, por enquanto, da CRB, que daqui a pouco vai ter a AGE, vai ter a troca. Então, ela também colocava essa questão da grande dificuldade do compromisso e do comprometimento da vida religiosa nessas questões tão prementes que hoje circundam e circulam no nosso país. Então, acredito, assim, que isso não é só um problema brasileiro, mas que é um problema mais mundial também. Então, assim, claro que dentro das nossas possibilidades e condições, a gente vai fazendo e vai construindo em conjunto. E uma outra questão que eu queria também ressaltar, quando você falava antes na questão do estilo de vida, de sermos testemunhas de esperança, de escolha da vida. Então, esse ano nós celebramos os 15 anos de atividades da rede, exatamente isso que a gente tinha presente, né? Quando nós fizemos essa logo, todo esse trabalho, esse material, né? Exatamente nessa questão de sermos esperança nos pequenos espaços onde nós estamos. Independente se a gente faz grandes ações ou pequenas ações, mas que a gente faça, de uma forma ou de outra, de sermos essa diferença, fazermos essa diferença nos ambientes e nos meios onde nós estamos. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada, Valmi. Esse é um tema. Aí estava refletindo nesses dias para escrever a introdução ao reporte. E aquilo que de verdade foi me marcando é que nos tempos de crise a gente temos que passar. Esse que nós gostamos ou que não gostamos é o tempo e as crises foram aceleradas. Vum! Nem que loucura com a Covid. E aí passar no meio disso, e mais estarmos também com essa capacidade. Para dizer a verdade, eu não estou com medo que vamos diminuindo como número, mas aquilo que vai me apavorar é que a gente vai perder o sabor, o sal, que não vamos ter mais o sabor. Não é tanto a quantidade, mas é essa capacidade de ficarmos... aquilo que falava a irmã Rose antes, nos diluirmos dentro das tantas prioridades, a gente vai se perder. Aí ficar focalizadas, com certeza,
E aí tem o discernimento. Aquilo que eu posso trazer é a confirmação que temos da Igreja, pelo magistério do Papa, por aquilo que o Papa vai nos pedindo, vai nos fortalecendo e vai nos pedindo de continuar com coragem. O fato que está se tornando um dos temas menos falados. Em muitos cantos quase, aqui na Europa, por exemplo, é a guerra agora. O problema é a Ucrânia. Mas todas as consequências, toda a questão, aí vamos engolir a exploração como normal. E isso nós não podemos. A dignidade da pessoa, com certeza tem a guerra, mas também dentro da guerra, não temos que perder da violência, não pode se perder nunca o valor da dignidade. É aquilo que o tráfico de pessoas nos permite trabalhar no positivo, é o valor de cada pessoa, de forma especial dos grupos mais vulnerabilizados, mais estigmatizados, mais violados. E isso é isso que vamos ter que continuar a cuidar. Mas não é fácil. Vai se tornar cada vez mais difícil. Aí temos que aguentar, viu? Com força. Mas não estamos só. É isso aí, Gabriela. Então, agora sim, Cirlei, é sua vez. Mas para reforçar tudo isso que já foi falado, agradecer a irmã Gabriela, essa formação maravilhosa, o texto está muito bom, e esses dois pontinhos também que me chamou muita atenção, quando você falava que não basta só identificar o problema, né? Descobrir que há uma exploração, há um tráfico, houve um abuso, mas fazer essa recuperação da pessoa, né? Cuidar, restaurar, devolver a dignidade, tanto para a pessoa como para a família, essa justiça restaurativa, né? de integrar novamente a pessoa, o jovem, a mulher. Eu acho que é muito difícil, né? Eu acho assim, é um desafio muito grande. Aqui no Brasil, todos os dias a gente vê notícias, vira mídia, né? Vira, assim, notícia, especulações, mas fica nisso, né? Aí a pouco já se torna um caso normal e a pessoa continua com o seu problema, né? A gente conhece alguns casos, e ninguém se preocupa de restaurar esse psicológico, né? Devolver a pessoa para a sociedade com a sua dignidade. Então, a minha preocupação, né, meu sentimento é um pouco isso, né? O que fazer para que a gente possa... É difícil, né? Mas programas assim, né? Então, oxalá, né, que a gente chegue juntos a algum ponto, né? E outro ponto, junto com essa preocupação da Sandra, da Rose, que também talvez seria um caminho, né, para nós como congregações, criar um meio de cuidar dessas vítimas de uma outra forma, né? Fica muito na teoria. Como é difícil, né, a gente ter um local, não digo uma congregação só, né, mas com várias congregações, para devolver a dignidade para muitas pessoas que são vítimas desse problema tão grave, né? Nós também estamos em capítulo esse ano, um dos assuntos é este, né? Do cuidado, da vulnerabilidade, mas eu sinto assim que não tem muito interesse, né? Por parte da maioria das irmãs, né? Parece que tem outros assuntos que cobrem, né, toda essa preocupação maior. A minha esperança justamente é isso, né, que a gente chegue a um ponto em que possamos juntar com outras congregações, uma intercongregacionalidade, para trabalhar mais de perto esses verbos aí, né, cuidar, restaurar, capacitar, empoderar, né, para não virar só notícia. E aí nós sabemos que tem um problema e o problema continua né? Então, quem sabe, um documento vindo através de cima, né, da UISC, para todas as congregações, né,
esse grito para juntarmos força, quem sabe, né? E essa esperança, né? Nós, esse ano do grito, né, com esse tema da esperança, né, acho que vai nos vitaminizar, né, ter uma vitamina, né, de ânimo, a seguir em frente, né? Mas muito bom, muito obrigada pela oportunidade e vamos em frente. Obrigada pela paciência, Shirley, que esperou até agora, viu? Obrigada por sua partilha. Sem problema. A Assembleia Plenária da UISD, as Madres Gerais, quando reuniram-se, afrontaram um tema abraçar a vulnerabilidades no caminho sinodal. As vulnerabilidades internas, mas o dia que foi convidada Thalita Kum, abrimos nessa questão que tem vulnerabilidades também exteriores. Eu acho que aquilo que é o nosso papel como Rede Um Grito pela Vida, como irmãs comprometidas na missão, é de fazer com que dentro da dificuldade, dentro das situações de vulnerabilidade, vulnerabilização por a questão da idade, das doenças das irmãs, das situações difíceis, a gente vai se fechando em si mesma. Isso é aquilo que nós temos que ter cuidado, porque a missão da vida religiosa não é aquela de fechar-nos, oi, vamos cuidar de nossas vulnerabilidades, mas foi bem claro na mensagem também da UISD, também o Papa nos falou quando nos encontrou em 2019, vocês têm que dizer para vossas madres gerais que se tiver problemas na congregação, tem que ir para fora. Tem que ir a despertar de novo aquilo que são os carismas fundacionais. E isso é fundamental. Mas se a congregação não fizer isso, eu vou falar para mim, eu tenho que fazer isso se não quero perder minha vocação. E aqui vem a força da rede, que vamos nos sustentando, embora podemos ser menos, mas vamos nos sustentando para fazer com que essa força do Espírito vai continuando soprando e motivando a vida religiosa nos diferentes carismas a ser esse fermento dentro da vida do mundo e levar à frente também e transitar esse tempo de crise. Eu acho que é por aí. Não temos soluções fáceis, não temos receitas, mas podemos nos sustentar mais nisso. Obrigada, irmã Cirlei, por sua partilha. Então, o nosso tempo está correndo, está avançando, já estamos quase concluindo, já só vamos escutar a irmã Ivani e depois já vamos fechando, tá bom? Então, irmã Ivani, pode abrir seu microfone. Ok. Então, primeiramente, eu quero agradecer a irmã Gabriela pelo conteúdo profundo, né? Eu tomei posse dele antes, né, do nosso encontro, e realmente ali está uma profundidade, né? E isso trazendo a sua fala, a sua partilha, né, toda a sua colocação também, nos encorajando nesta missão, né, tão bonita, né, mas assim, com muitas falas também de várias irmãs e irmãos nossos aí partilharam, né, esses desafios que tem. E aqui me fez muito lembrar, assim, a caminhada que nós tivemos aqui, quando eu estava morando em Fortaleza, né, agora eu estou morando em Trairi, então, poucas, a vida religiosa, o núcleo, né, com leigos e religiosas poucas, né, em Fortaleza tem um número enorme de religiosos, né, a gente faz convite, e a gente vê congregações não querendo abraçar essa bandeira, né, essa luta. Então, aí, elas, realmente não essa luta não é de multidão, é de formiguinha, é pouca gente, mas eu penso que é de persistência, de resistência mesmo, e de continuar chamando, né? Agora é preciso, como alguém disse, assim, talvez vir lá do alto uma recomendação para que toda a congregação, de fato, né, possa abraçar essa luta, porque a vida está aí, está gritando, né? A vida é ameaçada, né, pelo tráfico, a gente sabe muitas situações, a gente vive isso, né, nas nossas
pastorais, em movimentos, né? Às vezes na família, né? Então, várias situações assim. Então, assim, muito provocador realmente o que a irmã Gabriela traz nessa tarde de hoje, né? Então, minha gratidão por essa provocação. Eu penso que todas nós e todos nós saímos desse encontro hoje fortalecidos, né? E encorajados mesmo na missão. Desafio vai existir, eu penso que sempre, né, esse desafio vai sempre nos acompanhar, mas acreditar que, de fato, é na luta que a gente vai superando, que a gente vai vencendo essas dificuldades, e dizer que é caminhar juntos mesmo, não tem como a gente caminhar isoladamente, que a gente não vai chegar a lugar nenhum, né, como é proposto do Papa Francisco, né, nesse processo sinodal, dar-nos as mãos, e a missão, ela é nossa, né, e contar de fato com a graça do Senhor, que nos encoraja nessa missão, e Ele nos garante a sua presença, né, de não abandonar a gente, mas de a gente seguir em frente. Gratidão a você, Gabriela, gratidão a toda a equipe, né, que proporcionou esse momento tão profundo de formação a todos nós. Obrigada. Obrigada, Ivani. Obrigada. Então, nós vamos passar a palavra para a Creusa, né? A nossa última aportação. Todo mundo tem aportado e tem sido muito bom, porque a gente está fazendo uma conversa gostosa, né? Só que o tempo passa. E a Creusa é uma de nossas leigas, não podemos deixar por fora, né, Creusa? Então, deixamos a palavra para ela. Aguardando. Tá bom. Oi, Creusa. Okay. Eu acredito, Gabriela, a minha fala logo de agradecimento, né, pela sua disponibilidade, e eu acredito que eu sou a única leiga do grupo aí, eu não sei se tem uma outra leiga, né? Eu sou do núcleo de João Pessoa, né, represento o núcleo de João Pessoa, e essa preocupação que eu vi das irmãs é também a minha preocupação, assim, como leiga, né? E claro que cada congregação tem sua missão, tem seu encanto e desencanto, né? Diante das dificuldades que nós estamos passando no processo. Mas existe esperança. Vamos botar esperança, devemos esperançar. Vamos trabalhar com o que temos. O que temos de melhor, estamos aqui. São vocês. Vocês junto com nós, leigos. Vamos fazer a diferença. É como disseram assim, é um trabalho de formiguinha. Então, claro, o bom seria que todas as congregações tivessem alguém, mas se não tem no momento, vamos trabalhar com quem temos, né? Vamos cada um ser o fio da rede, e aí jogar e pescar, né? Se a gente não consegue pescar um peixe maior, vamos pescar uns peixes pequenininhos. E esses peixes pequenininhos, a gente tem que dar substância a ele, para que ele seja resistente. Tem nós, como fio dessa rede, um grito pela vida, que acreditamos porque nós estamos celebrando 15 anos são debutantes, então a gente não pode perder a esperança, né? Vamos lá, então, vamos juntos, estamos juntos como leigos e com vocês. Então, Gabriela, muito obrigada, e eu acho que a minha fala é muito mais de encorajamento e dizer assim, estamos juntos. Entrou na rede, é peixe, vamos lá. Obrigada. Obrigada por ter trazido também essa presença muito linda de amigas e amigos que não são religiosos, eu não gosto da palavra leigos e leigas, porque todos nós somos leigas e leigas, mas são de verdade irmãs, irmãos nessa luta, e não pertencem a congregações com votos, mas enfim, somos irmãos e irmãs na luta dentro. Obrigada, Creusa. Nada. Gabriela, apareceram mais 5 irmãs na luta aqui no chat, né? Então, a gente agradece muito mesmo a presença delas. Sim, aqui. Um abraço especial para a Leonice de Porto Velho. Isso. Então, vamos passar a palavra para a irmã Valmir. Obrigada, Rosa. Nós temos, assim, muitos comentários de agradecimento, viu, Gabriela? Depois você pode verificar aí o chat, que tem vários leigos, além de Creusa, tem leigas e leigos no nosso grupo. É muito bom isso, a gente
percebe assim o grande amor e empenho pela causa que os leigos e as leigas têm junto conosco. E sempre são parceiras e parceiros nossos nesse trabalho. Então, a gente só tem a agradecer nesse momento para todos os que participaram e que se disponibilizaram para estar junto conosco. Talvez só lembrando assim, reforçando, na verdade, os 15 anos são um tempo de esperança, de vida nova, de buscas e de alegrias. Bernadette. Para nós, em nome da coordenação, Gabriela, a nossa gratidão de celebrar, ter esse momento nesses 15 anos quando nós estamos celebrando nesse ano todo os 15 anos da rede, é também para nós reavivar essa esperança, essa chama da esperança, esperança do verbo esperançar, como dizia a Creuza, né? De que nós temos uma missão muito grande pela frente, né? E a nossa fundadora dizia, por isso precisamos de grandes virtudes, grande coração, grande fé, grande esperança e grande amor, tudo em alto grau para que a gente possa vencer todas essas dificuldades que estão aí. Então, nossa gratidão por nos proporcionar esse momento de reflexão, esse momento também de esperança, de um maior conhecimento, né, de empoderamento também, de capacitação, né, onde todas nós podemos nos capacitar para também podermos cuidar da vida, um momento de cuidado para que possamos cuidar. Então, a nossa gratidão e que essa tua disponibilidade também, né, esse teu o carinho com que tens pela rede, né, Thalita Kun, Rede Um Grito pela Vida e todas as redes, possa sempre mais nos fortalecer e nos unir e nos unirmos enquanto rede. A rede ela é forte quando todas nós caminharmos juntas. Então, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe e, né, obrigado a gente sabe que ali agora já é bem mais tarde do que aqui, né? Então, um bom descanso para ti agora e que Deus te abençoe. Obrigada a todos vocês também, né? A irmã Valmir, já agradeci antes, né? A todos que participaram. Nós temos também a Carmen, que é representante da América Latina na CLAR, que está aí presente. Acho que tem outras pessoas também. É um encontro bem internacional, né? Então, nossa gratidão a todos os que participaram, a todas, né? Que Deus abençoe a cada uma e a cada um. Poderíamos Obrigada, abrir irmã os nossos áudios depois para a gente fazer um registro visual também? Gabriela. Sim, não, eu não tenho outras coisas a dizer, somente obrigada. É de verdade uma alegria todas as vezes que consigo estar junto com vocês, também porque não quero esquecer o português, já está tudo misturado com o espanhol, inglês e tudo, aí quando posso voltar ao português do Brasil, fico feliz. Obrigada por tudo. Ok, então encerramos por aqui. Muitas bênçãos e vamos para frente. Estamos juntos nessa. Grande abraço a todas e todos.